Desde a conquista da paz em Angola em 2002, Luanda transformou-se num grande canteiro de obras. Por todos os lados, víamos gruas, tratores, operários. Era a reconstrução do nosso país. Era chegada a hora do tão sonhado e aguardado progresso. As gruas eram fáceis de ver. O que ninguém via era que, durante anos, essa necessária reconstrução nacional teve um custo muito mais alto do que as obras propriamente ditas. Foram milhões e milhões de dólares desviados do povo angolano para os bolsos de alguns privilegiados. Hoje, nós vamos mostrar a verdade por detrás desta obra e das empresas Empreendimentos Miramar Limitada e Rock Riverstone Oaks Corporation Limitada. Tudo começou em 2007, com a criação do consórcio Miramar Empreendimentos Limitada. Uma sociedade entre a Sonangol, a Soninvest e a Namquang Rainbow Company. De acordo com o documento da constituição da nova empresa, a Sonangol detinha 43% do negócio, a Soninvest 40% e a Namquang 17%. O objetivo era a construção de 3 edifícios, mais um hotel de luxo com casino da cadeia Intercontinental. Até aqui, nada fora do normal. Tudo aparentemente dentro da lei. Mas a TPA teve acesso a documentos que mostram os reais valores por detrás desta negociação e quem eram as pessoas envolvidas. Desde o início do consórcio, podem ser apontadas diversas irregularidades. Na época, as empresas públicas e privadas tinham nas suas administrações as mesmas pessoas e, por lei, estavam proibidas de fecharem negócios entre si. A própria lei que estabelece o estatuto dos gestores públicos, gestor público empresarial, sobretudo, que é aquele gestor público que está nas empresas públicas, as empresas participadas pelo Estado, não podem celebrar negócios consigo mesmo ou com suas empresas, ou empresas em que têm interesses, ou empresas em que têm interesses, pessoas com ele relacionadas. A Sonangol, que tinha nos altos escalões da sua administração Manuel Vicente e Orlando Veloso, tirou dos cofres públicos 450 milhões de dólares e contratou empresas ligadas a eles mesmos para fazerem o projeto. A construtora Namquang, que tinha como sócia a Rock Riverstone Oaks Corporation, que pertence aos mesmos administradores da Sonangol, não entrou com nada de dinheiro. E para além de ficar com 17%, ainda recebeu diversos depósitos que, somados, chegaram a 58 milhões em dólares e outros a mais de 1 bilhão em kwanzas. E no final, vendeu a sua parte por 110 milhões de dólares à própria Sonangol. Em valores corrigidos, representa nos dias de hoje cerca de 220 milhões de dólares. A Sigma, empresa responsável pela fiscalização da obra, que também pertence aos administradores da Sonangol, recebeu mais de 1 milhão de dólares e 744 milhões em kwanzas. Em torno de 3,5 milhões de dólares em valores corrigidos para os dias de hoje. A Soninvest, braço financeiro da FESA, entidade que era ligada ao poder,
representada por Ismael Diogo, não entrou com nenhum dinheiro e utilizou um terreno que não era seu como sua parte da entrada e ficar com 40% do projeto. A nossa investigação verificou que esse terreno pertence à Câmara Municipal de Luanda e não há registros de transferência. Além de serem pessoas relacionadas, teriam muitas dificuldades em provar como é que se tornam donos daquele empreendimento, se não investiram sequer um tostão. Como é que se tornam donos? Se for, por hipótese, uma parceria pública ou privada, em que qualidade entraram essas pessoas para este empreendimento? Apesar da negação do envolvimento da Fundação Eduardo dos Santos através da Soninvest, mais uma vez, a Sonangol não acordaria bem disposta e entregaria parte desse empreendimento, que custou uma fortuna aos cofres do Estado, para Ismael Diogo. E quem é Ismael Diogo? Presidente da Fundação Eduardo dos Santos. No total, a Sonangol retirou dos cofres públicos 450 milhões de dólares. Com esse dinheiro, na mesma época, seria possível construir de raiz 7.000 casas como as do Quilamba ou reestruturar 170 escolas como o Angola e Cuba, recém-reformada pelo plano do PIME. Neste caso, acho que não se põe só a questão do estrito tráfico de influências. Porque no tráfico de influência, você, no lugar de fazer de tudo para prosseguir o interesse público, você usa a posição que lá está para obter bens, obter dinheiros, obter benefícios, favorecimentos no seu próprio interesse ou de pessoas consigo relacionadas. Aqui há também um problema, por exemplo, que se põe em relação a quem financiou o empreendimento. Não se consegue perceber como é que o dinheiro saiu da empresa pública para essas empresas. Mas, numa delas, esta empresa pública é sócia ou acionista. Mas é uma sócia ou acionista que foi a exclusiva investidora. Esta planilha interna da Sonangol mostra outro problema. A sua cota inicial, de 43%, passou depois para 40%. E a Soninvest sobe para 45% e surge uma outra empresa participante com 15%. A Somis SGPS. Os sócios maioritários da Somis são os senhores Ismael Diogo e Manuel Vicente, que juntos passam a ter mais direitos sobre o projeto do que a Sonangol, que pagou tudo no empreendimento. Existem também suspeitas de enriquecimento ilícito por parte do administrador da Sonangol, Orlando Veloso. As investigações sugerem que as comissões que recebeu do consórcio serviram para construir o restaurante Kimbo e uma oficina em Talatona. Grande parte do imobiliário da Sonangol e o processo de construção estava nas mãos de Veloso. Então há uma série de gestores da Sonangol que têm de sentar à mesa com as autoridades judiciais e políticas e fazer esse mapeamento. A pessoa deve ter penas acessórias também. É pena de prisão, é perda de tudo quanto obteve o resultado do crime, é perda daquilo que adquiriu com o resultado do crime, é perda dos ganhos e comissões que recebeu e outros benefícios com o cometimento do crime, perda da função, da função pública, do cargo público e da sua própria qualidade de funcionário público, é estar impossibilitado de obter algum benefício ou isenção fiscal, ou mesmo créditos. Ou seja, existe aqui um leque de outras sanções correlacionadas, da qual se deve efetivamente tirar proveito para que não se venda à sociedade em geral e àquelas pessoas em particular a ideia do que o crime pode compensar. O Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República ordenou, no dia 22 de julho, a apreensão dos edifícios
E agora quer saber onde foi parar o restante dos 450 milhões de dólares para levar o caso aos tribunais.